Orar é fazer silêncio interior para ouvirmos a voz desta realidade interna. Significa acessar as potências inumeráveis do ser imortal, desconhecida pela grande maioria da humanidade encarnada e desencarnada, no orbe em pleno processo de transição. Faculta o despertar da nossa consciência e nos coloca frente a essa fonte profunda de onde podem jorrar ondas de vida, de amor, de virtude e de luz. Sejamos todos bem-vindos, que a paz de nosso Divino Mestre esteja sempre em nossas vidas. É uma alegria imensa poder retornar a esta casa e hoje com um tema tão essencial para mim, para vocês, não sei, que é a oração. Às vezes, passamos por dificuldades inúmeras e, como já dizia Zoroastro, trazemos um amigo oculto em nós, que normalmente desconhecemos. E mais tarde os hindus também disseram alguma coisa a respeito. Estamos à beira de armazéns abarrotados e morrendo de fome à porta. Ou também como ficou conhecido no cristianismo, estamos à beira do poço, morrendo de sede. E colocamos 3 frases de impacto no início da obra, O Despertar da Consciência do Atma ao Anjo. A primeira com Albert Einstein, a segunda com Bezerra de Menezes e a terceira com Victor Hugo. Se a princípio a ideia não é absurda, então não há esperanças para ela. Einstein. Pode-se medir a excelência de uma ideia pela força das resistências que a mesma provoca. Bezerra de Menezes. Nada, nem todos os exércitos do mundo pode fazer parar uma ideia cujo tempo chegou. Oração. Allan Kardec dedicou um capítulo inteiro da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, o de número 27, para falar da oração. E mais um outro capítulo com alguns modelos de oração. Mas na dissertação do capítulo 27, ele já afirmara: na oração, cada palavra deve revelar uma intenção. Assim como recitamos o Pai Nosso hoje, bastante adulterado, sem perceber o que estamos dizendo. Por exemplo, Pai Nosso que estais nos céus. Onde é o céu? Santificado seja o seu nome. Ele ainda está evoluindo? Que eu estou torcendo para que ele se torne santo. Venha a nós, venha a nós o teu reino. E os demais? Seja feita a tua vontade, desde que não contrarie a nossa. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, de preferência sem trabalho. Perdoa as minhas faltas e depois me ensina a perdoar a quem me ofendeu. Não nos deixes cair em tentação. E qual é o resto? E Deus criou o mal? Nos mais recuados pergaminhos que foi possível investigar a mesma oração, conforme a pesquisa do Dr. Severino Celestino, Pai Nosso dos céus, santo é o seu nome. Venha o teu reino.
Tua vontade se faz, na terra como em toda parte. Dá-nos hoje a nossa parte de pão. Perdoa as nossas culpas, quando houvermos perdoado a culpa daqueles que nos ofenderam. Não nos deixes entregues às provações, pois assim nos resgatas do mal. E se eu concordo, eu assino. Assim seja. Ou amém, que é a mesma coisa. Então, Pai nosso dos céus, porque se existir céu em toda parte. Embora, com Allan Kardec na obra O Céu e o Inferno, o céu não é um lugar, tanto quanto o inferno também não o é. Ambos são estados de consciência. Se eu estou em paz com a minha consciência, eu estou no céu que eu construí para mim. O reino de Deus, segundo André Luiz, é a soma das minhas vivências enobrecedoras. E na sequência, venha o teu reino para todos. Todos são filhos de Deus. Os mais experientes, os menos. Tua vontade se faz. Ele é onipotente. Não precisa pedir licença para nós. Sabe o que é melhor e faz. É onipresente, ele está na cena. É onisciente porque foi ele que construiu cada detalhe. Dá-nos hoje a nossa parte de pão, a cada um conforme as suas obras. Primeiro eu trabalho, depois recebo. E ele vai me possibilitar a reconciliação com a minha própria consciência, quando eu tiver dado essa oportunidade àqueles que me ofenderam, para que eles reconciliem com suas consciências. Porque se eu não aceitar a ofensa, alguém precisa me pedir perdão? Essa tese é de Jesus. O perdão começa nos lábios. Você diz que perdoa quando a pessoa está longe. E se ela disser que está vindo visitar você? Será que o seu sangue ainda se agita, você fica preocupada? Do mesmo modo que eu dou ao outro o direito da reparação, após ele me dará por minha vez. Não me deixes entregues nas provações. Quer dizer, seja comigo sempre, em todas as situações, porque assim me resgatas do mal, que é fruto da minha ignorância, porque o mal não existe, porque se não existe o inferno, não existe o demônio, se não existe o demônio, não existe o mal, conforme está na obra O Céu e o Inferno. De modo que a oração é uma proposta de trabalho objetivando a autoiluminação. E quem narra isso é Joana de Ângeles, que já acompanha ou trabalha para o Cristo na Terra há quase 2000 anos. Orar é iluminar-se de dentro para fora. E quem é o dentro? E eu pergunto a vocês, quem está encarnado é o Espírito na totalidade ou apenas uma fração? Da laranjeira plantamos o pé inteiro ou somente uma semente para dar origem a uma outra laranjeira? Como é que fazemos? Uma muda, com possibilidade de dar continuidade para acelerar o processo, ou preferimos uma enxertia que já nasce produzindo? O que você prefere? A semente que pode levar, às vezes, mais de 5 anos, um galho que já sabe florescer e frutecer, talvez com uns 2 anos, ou uma enxertia na qual você já pode comprar o pezinho já frutescendo. O que você preferiria para cultivar a sua laranjeira? Diga-me, com a semente, com o galho da laranjeira, ou fazendo a enxertia, combinando um pé de limão
com um galho que também já sabe frutecer e florescer. A semente, você quer que leve bastante tempo para nascer a sua laranjeira. É uma saída. Você vai ter que esperar no mínimo 5 anos com bons cuidados. Então, se for a laranjeira, a semente, você escolheu uma das sementes de um pé de laranja repleto de frutos. Vamos colocar assim, porque você não escolheu qualquer um. Então, aquele que produz o máximo. E para Joana de Ângeles, quem está encarnado é somente uma semente de uma das laranjas desse pé de laranja repleto de frutos, que para ela é o Espírito. E esse Espírito, para a autora, sabe o que fazer, quando fazer e como realizar. Será que Joana de Ângeles inventou isto? Porque ela participou da codificação com Allan Kardec. Tem 2 mensagens da autora no Evangelho segundo o Espiritismo: a paciência e dar-se-á àquele que tem. E ao mesmo tempo, alguém já estudou a obra A Gênese? O capítulo 2, o item 27, lá narra que o Espírito é o Deus que construiu o corpo. Para ser mais exato, com exceção de algumas traduções, porque tem uma que diz exatamente assim: o homem é o corpo. Nas demais traduções, o homem é um pequeno mundo. O diretor é o espírito. O princípio dirigido é o corpo, que representa para o espírito a sua criação, da qual ele, o espírito, seria Deus. E compara o espírito em relação ao seu corpo com Deus em relação ao cosmos. No cosmos, se um de nós pensarmos, Deus sabe. Se no corpo uma célula se mexer, o Espírito sabe. Se no cosmos um de nós fizermos alguma coisa, Deus sabe mesmo antes de começarmos. Se no corpo algo estiver acontecendo, o Espírito sabe mesmo antes da movimentação. E por que não sabemos? Se somos o Espírito. Com exceção de alguns seres que nascem com uma proposta mais abrangente do que a minha proposta, por exemplo, do que eu consegui até agora, o pequeno Kim, que está no livro dos recordes, um menino chinês que com apenas 2 meses de vida disse à sua mãe: mamãe, eu lembrei, eu sei falar. Com 2 meses. E no livro dos recordes não entra fantasia nem falcatrua. Tudo é investigado e comprovado. E com 4 meses de idade, disse à sua mãe: me dê lápis e papel que eu lembrei que sei escrever. E escreveu um poema. Com 9 meses de idade, editou o livro de poema. Ou um livro de poema. Com 6 meses, lembrou que sabia andar. E mesmo não estando totalmente pronta a estrutura óssea, foi colocado no chão e ele saiu andando. Com 6 anos de idade, após ser examinado pelos doutores da universidade, e ele demonstrando a eles, pelo um carrinho que foi levado pelo motorista, de livros que ele já havia estudado sem nunca ter ido na escola. Física nuclear, biologia molecular e etc. E hoje ele está com mais ou menos 40 anos de idade, um pouco mais, com mais de 15 títulos acadêmicos, como eu disse, física nuclear, biologia molecular, coisas simples, que lembrou que sabia. Com algumas exceções, todos nós esquecemos. Será que esquecemos mesmo? Essa tradução do Evangelho segundo o Espiritismo, infelizmente, não vou dizer a editora, deixa a desejar. E é essa mesma editora que diz que o homem é o corpo.
e as demais, o homem é um pequeno mundo, o diretor é o espírito, o princípio dirigido é o corpo. O homem é um pequeno mundo. Nas demais traduções, na mesma lição, a fé é um sentimento que nasce com o homem. É a consciência que ele tem da sua destinação futura. Então, um pouquinho diferente, não está? Na obra O que é o Espiritismo, na questão 127, a pergunta é: que sentimento é esse que normalmente chamamos de consciência? Em quase todas as traduções, são as lembranças intuitivas das boas resoluções tomadas pelo Espírito que esquecemos quando encarnamos. E somente numa, boas resoluções que nem sempre são possíveis colocá-las na prática quando estamos encarnados. Se eu vier de Três Lagoas para construir uma indústria aqui, eu posso trazer alguns colaboradores que vão ser os diretores da minha indústria. Mas toda a mão de obra vai ser local. E eu pergunto a vocês: eu acabei de chegar, vocês me conhecem? Segundo Allan Kardec, na obra O Livro dos Espíritos, na questão 187, quando um espírito vai encarnar nesse orbe, ele constrói o seu perispírito com a energia do orbe, na velocidade de um relâmpago. Esse povo me conhece? Eu acabei de chegar de Júpiter, por exemplo. E durante 9 meses vai construir um corpo que, segundo Allan Kardec, na questão 1011 da obra citada, pode ter moléculas de seres primitivos. E no alimento que minha mãe está comendo agora, durante a gestação, tem moléculas de seres que eu conheço ou que conhecemos. E a cenoura que você plantou, o que você estava pensando quando plantou? Porque isso está vindo para o meu corpo físico. E pode ajudar-me ou desajudar-me se a minha mãe estiver desatenta. Oração. O que isso tem a ver com o poder da oração? Se eu não sei o que sou, tem como orar? Se eu não sei que o próprio Kardec, após vários experimentos, como que consta na Revista Espírita de 1864, no mês de junho, o Dr. Calais, ele era um médico diferente dos seus colegas. Ele buscava a cura do corpo na transformação moral do indivíduo. Ele não receitava remédio, receitava exercício de virtudes. O desequilíbrio emocional ou moral, corrigindo as causas, desaparecia os efeitos. Mas como a quinta lei moral, que consta no Evangelho segundo o Espiritismo e na terceira parte do Livro dos Espíritos, é a lei de destruição, na qual tudo precisa morrer para renascer e se transformar. E ele desencarna fisicamente e segue assistindo aqueles que buscavam a cura da alma na velocidade do pensamento. E de repente, por ser a cada um conforme as suas obras, por esse trabalho feito por amor, como fazia durante a sua encarnação, ele se vê fora do corpo, dentro de uma sala como esta, e enxerga vários acadêmicos que estudaram a medicina durante séculos. Ele pergunta a esses acadêmicos e eles respondem. E quando a resposta chega à sua mente, ele percebe que estava respondendo a ele próprio. A isso chamamos consciência. Mas quem estava encarnado não era a totalidade. Era apenas uma fração com o nome de Dr. Calais. Todos os
médicos ou todas as outras etapas vivenciadas que estudaram medicina, coletaram informações teóricas e ficou para ele a responsabilidade de transformá-las na prática. E quando ele se volta para perguntar outra vez, ele percebe que estava sozinho na sala. E vocês ficam imaginando o 3D hoje? Aí começou uma tela de 4D, mostrando a sua vida, mostrando quando ele começou o estudo da medicina, quais os corpos que ele usou, onde aquele primeiro parou, onde o segundo começou, tudo que aprendera, onde ele terminou, até chegar nele, a atual encarnação. Isso é apenas uma das experiências. Outra foi quando Kardec questiona um encarnado a respeito de uma situação e ele não soube responder. Ele pediu para que esse encarnado deixasse o seu corpo durante o sono e intencionasse manifestar na reunião mediúnica através de um outro médium. E ele veio. Eu não sei o que ele combinou com Kardec, porque foi feito uma combinação que ele aceitava participar do experimento, desde que Kardec fizesse tais perguntas para o espírito dele. E começa a entrevista. E fora respondida 80 questões, conforme consta na Revista Espírita, que o encarnado não sabia e que a sua consciência sabia. E quando lembraram de perguntar as tais questões dele para a própria consciência, eram coisas tão infantis que a consciência recusou a responder. Por isso que quando perguntamos coisas frívolas para a nossa consciência, não temos respostas. Mas quando levamos com seriedade no processo da oração uma pauta de trabalho, que no meu caso eu estabeleci mais ou menos assim. Conforme o que consta nesta obra, na lição O Homem de Bem, no capítulo 17, uma transplantação do Livro dos Espíritos, da questão 918, a dissertação do próprio Kardec. No Evangelho com um acréscimo, lá com uma frase a menos, ou com uma oração a menos. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica, não é o que conhece. A lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. E a maior pureza para Emmanuel, quando eu pratico amando o meu semelhante, seja ele qual for. Eu vou consultar a minha consciência sobre os meus próprios atos para ver se não violei essa lei. Se eu não sei o que é consciência, como que eu posso consultar? E se eu não compreendo o que é a própria lei? Eu não vou negligenciar nenhuma oportunidade de ser útil. É a frase que tem cá no Evangelho e não tem lá no Livro dos Espíritos. Vou perguntar se ninguém tem alguma queixa a respeito da minha pessoa. E se fiz a outra em tudo que gostaria que me fizesse. Então, se eu não sei o que é consciência, como que eu posso consultar a minha consciência? Lembram de Paulo de Tarso? Por mais que eu fale todas as línguas, quer dizer, que eu conheça todas as ciências, que eu tenha a fé a ponto de transportar montanhas e fale até a língua dos anjos, quer dizer, domine todo o conhecimento. Se me faltar amor, se faltar a vivência, de nada adianta. Eu posso doar tudo que está sobre minha responsabilidade. E quando mais nada tiver, entregar até o meu próprio corpo para ser transformado em alimentos a benefício daqueles que carecem do necessário. Se eu não fizer isso com amor, de nada adianta. E nós fazemos caridade
E o que é caridade? Allan Kardec diz que caridade é da cesta básica? Sopa. O que é caridade para Allan Kardec? A sublimação da personalidade, o mesmo que Paulo dizia. Não adianta dar coisas e falar bonito, sem mudar o meu próprio comportamento. E mais tarde, Joana de Angelis, na obra Em Busca da Verdade, fiel ao mestre de Lyon, Allan Kardec, e à codificação dos espíritos. Caridade é um processo de autoiluminação. E na obra Entrega-te a Deus, a primeira tarefa de um médium é a sua autoiluminação. Os médiuns querem fazer isto? Querem um fenômeno. Não faltam ao fenômeno. Na reunião de estudos, raramente aparecem. E na obra O Livro dos Médiuns, que nos ensina a compreender o que é mediunidade, Allan Kardec coloca duas coisas como bases fundamentais: o conhecimento de causa e o esforço para a transformação moral. Porque nesse capítulo que ela começou a ler, eu deixei para dar continuidade, narra que a fé é mãe de todas as virtudes, inclusive do próprio amor. E se é mãe, é um ser? É uma entidade? O que vocês pensam a respeito? A fé é mãe de todas as virtudes. A paciência seria uma outra entidade? A esperança? A caridade, que é o amor em ação, ou o amor em excelência, ou a excelência do amor, conforme Bezerra de Menezes, é uma entidade também? Dependendo da tradução, o Espírito Caritas vai afirmar no Evangelho segundo o Espiritismo, num dado momento, eu sou a caridade. Amélia Rodrigues e Divaldo Pereira Franco merece a consideração de vocês? Então, na obra Nos Caminhos de Jesus, de Amélia Rodrigues, por Divaldo Pereira Franco, no capítulo 23, O Anjo da Misericórdia, 3 entidades se apresentam para Jesus no alto da cruz. E Amélia narra espíritos de alta envergadura. E a primeira se achega e fala com Jesus: tu te recordas, eu sou a fé. A segunda: tu te lembras, eu sou a esperança. E a terceira: eu sou a caridade. E ela narra que Jesus, após ouvi-las, roga ao seu Pai, à sua consciência, que envia um 4º anjo, o anjo da misericórdia, uma entidade também. Nesta obra, logo no prelúdio, ou na introdução conforme a editora, os Espíritos do Senhor são as virtudes dos céus. Se espíritos são virtudes, virtudes são espíritos. E em nós, a nossa consciência é constituída de virtudes. Vocês sabem disso, ou não? Temos no alto da cabeça um centro de força. Alguém aqui estuda os chakras? Levante a mão quem estude. Ou já ouviu falar? Então tem muitas pessoas que já ouviram falar. O chakra coronário, que nos liga ao sagrado, ao divino, à nossa consciência, ao cosmos, tem 972 entidades. Para alguns, pétalas. E elas se encarregam de expressar a consciência. As 960 periféricas, gerenciadas pelas 12 centrais. As 12 trabalham como ministros diretores.
e as demais são os agentes construtores. As 12 trabalham em obediência à consciência e constroem o suprassumo que chamamos de intuição. As 960, com seu trabalho dignificante, constrói o que nós chamamos de vontade, a maior de todas as potências no espírito, segundo Leon Denis. E para Joana de Ângeles, a vontade está a serviço da consciência. É o Cristo em nós. É o que nós chamamos de mentor, de anjo da guarda, de guia espiritual. É a gerente da mente, que é o laboratório. É ela que incorpora a intuição como se a intuição a fecundasse, porque está a serviço da consciência. E quando aproxima da mente, que é o laboratório, ela gesta o pensamento, segundo Miramês. O pensamento é uma gestação da vontade expressando a consciência. Está muito confuso? Isto é oração. Estamos orando. E quando o pensamento chega na mente, ele é uma possibilidade. Agora entramos nós no processo da oração. Nós estamos usando o campo racional. E para nós, a razão vai calcular perdas e lucros com essa proposta. Ela vai catalogar as situações propostas pela intuição, representada pelo pensamento. Ela vai comparar o proposto em relação ao que já se tem e vai examinar as possibilidades de concretização. E se nós permitirmos com o nosso racional que esta consciência nos fecunde e assuma, de certo modo, o comando de nossas vidas, para que sejamos um com ela, para que possamos dizer, já não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Ela vai reforçar algo, porque a nossa inteligência racional vai dar forma, auxiliada pela imaginação, ao que almejamos construir. E o sentimento vai criar, porque ele qualifica o pensamento e é ele que vai criar a realidade, que vai edificar a situação que queremos, que vai alimentar ou que vai iluminar a alma encarnada. Porque é uma síntese das virtudes representadas por esses sentimentos, conforme a nossa petição. Senhor, me dê paciência. Deus dá alguma coisa para alguém? Ele envia o anjo da paciência para nos capacitar para tal. Normalmente gostamos, ou melhor, fazemos apenas o que gostamos, quando fazemos. O ideal seria amar o que fazemos, para fazer o que necessário for. Emmanuel sugere, peça trabalho, não peça trabalho conforme as suas capacitações. Peça capacitação conforme o trabalho que aparecer. E aí não vai te faltar trabalho. Mas se escolher, vai faltar. Então, quando apresentamos essa proposta, no meu caso, eu faço um autoexame com 2 interrogações. Quando vou dialogar com a minha consciência, para ver se eu encontro essa sala com esses luminares que eu já fui, que já foram aprimorado e etc. Eu faço 2 perguntas. A primeira diretamente a eles. O que queres que eu te faça? Porque estou falando com Cristo em mim. Ou se percebo que não estou fazendo nem a minha parte, o que queres que eu faça para consertar o que eu mesmo destruí? E com esta introspecção, com esse exame da minha própria consciência, eu preciso ser honesto para comigo.
O meu sim vai ser sim e o meu não vai ser não. Santo Agostinho. Eu não vou usar de algo que eu reprovaria em vocês. Em mim eu aprovo, em você eu reprovo. Eu preciso ser honesto comigo. E vou ser a mesma pessoa nesta intimidade e depois na ação. Honestidade. No meu caso, quando faço isso, logo veio à mente, a intuição. Agora exercite a humildade. Reconheça a sua própria ignorância em relação àquilo que você quer ser, ou construir, ou se tornar. E sábio é quem reconhece a própria ignorância. Às vezes eu falo, eu não sabia que não sabia. Porque às vezes pensamos que sabemos e na hora da ação, e quando sabemos de fato, quando surge a oportunidade, às vezes a gente nem sabe que sabia. Por exemplo, eu não sabia que sabia fazer uma instalação elétrica após alguém recusar a minha proposta para fazer algo diferente, para gastar menos energia, que veio intuitivamente. E já que recusaram os profissionais, eu anoiteci leigo e amanheci eletricista. Um fato. E fiz 3 instalações da minha residência, de um irmão e de uma irmã. E até hoje, com mais de 20 anos, nenhuma deu problema. Nenhuma. A terceira etapa, eu preciso ser sincero. Sou eu que quero colocar a mão na massa, sou eu que quero capacitar-me para a ação. Não quero mais terceirizar o que me cabe fazer. Termino o processo e agora na aplicação eu preciso ser fiel ao que pedi. Fidelidade. E se fordes fiel, ou se fordes fiéis no pouco, eu lhe darei intendência de coisas maiores, disse-nos Jesus. E quando começa o exercício, aparece uma fração da minha consciência, o Cristo responsável por mim. E pergunta-me, qual a sua meta? Ou melhor, quando eu intenciono, ela pergunta-me qual a sua meta. Não, após o autoexame, desculpe. Qual a sua meta? Já que eu fui honesto, exercitei a humildade, a sinceridade e comecei o exercício da fidelidade. E sem vacilar disse, eu quero ser mais pacífico perante as ferocidades nesse momento de transição. Eu quero ser mais sereno diante das perturbações nas tarefas que a vida me ofertar. Eu quero ser mais saudável por estar em harmonia com as leis. E eu quero ser mais feliz com a consciência em paz à luz do dever fielmente cumprido. E nesse momento, esta entidade, o Cristo em mim, a minha vontade, que estava a serviço da minha consciência e agora, como se estivesse a meu serviço. Eu vi rolar lágrimas, 2 lágrimas no seu rosto. Como se dissesse, entendeu. E perguntou, o que é o Cristo para você? Sem vacilar, também respondi, é a causa do meu existir. É a essência que nutre e norteia a minha consciência. É a consciência do planeta. Todos nós, nele existimos, vivemos e nos movemos. E for estabelecida uma pauta de trabalho, como levar isso a efeito? E sugeriu, a alegria de viver será a entidade que vai te acompanhar. A alegria.
ela vai te ensinar como viver. E esta virtude ou esta entidade abre os espaços em nós para que os nutrientes da batatinha, da beterraba ou qualquer coisa entre no nosso psiquismo para fazer parte da nossa realidade. Alegria. A gratidão é o compromisso que assumimos ou vem lembrar-nos do compromisso que assumimos com tudo que entra em nosso universo, as ovelhas que o Pai está nos confiando. E nenhuma deve ser perdida. Então, tudo que trouxermos para dentro de nós precisa ser transformado em partes integrantes da nossa realidade. E aparece a terceira entidade que Joana de Ângeles narra também, é a presença do amor, que é o que nós chamamos de esperança. A esperança é a doce presença do amor. E o amor para a autora é uma força que gera e nutre a matéria-prima. E uma lei que organiza e mantém. Ou seja, eu tenho uma entidade que vai me inspirar quando eu necessitar, ou vai fornecer-me a energia quando dela necessitar. E ela narra que ainda faltava algo. Precisamos de uma motivação ainda. Qual o produto que nós vamos ofertar para a vida? Para aqueles que baterem nossas portas? Ou que nos procurar. O substrato que nós chamamos de bioenergia, a força vitalizadora, que gera e nutre a vida, mas construída em nosso universo. A fé é mãe do próprio amor. E essa é uma faceta do amor. Que eu estou construindo a partir de uma porção de fluido, segundo Kardec, enriquecendo-os com as minhas virtudes e construindo essa vitalidade que gera e nutre a vida. Eu quero ofertar isso pelo olhar, pelo um abraço, por tudo que eu me dispuser a fazer pelo meu semelhante. E além disso, a força do exemplo para nortear os corações doridos. Que se for em meu benefício, a primeira vai reconstruir os tecidos lesados no processo de autocura. E a segunda vai gestar os hormônios para governar melhor o meu próprio universo. A lei. Mas ainda faltava algo que precisava ser definido. Sinta-se um privilegiado em servir na seara do Cristo pelo prazer de ser útil. E a criatura que serve pelo prazer de ser útil, segundo Emmanuel, na obra Fonte Viva, no capítulo 82, serve e prossegue, ela progride sempre, em todos os sentidos, e encontra em si mesma, no reino de Deus em si, os recursos para a solução de todos os problemas. E Emmanuel, na obra Irmão, na lição Renúncia, o Evangelho não está aqui, nem acolá, mas sim em ti mesmo, nos mais íntimos refolhos de sua consciência, em teu próprio espírito, em teu coração. Emmanuel. E Joana de Ângeles. Evangelho é um repositório, um armazém abarrotado de força, vitalidade e vida, conforme está na obra Espírito e Vida. E oração é um mecanismo que, segundo a autora André Luiz e outros, para colocarmos o Evangelho do Cristo em ação. Se eu necessitar de reforma no meu comportamento, eu vou colocar em ação a lei, que é a minha virtude ou as virtudes, para disciplinar o meu comportamento de alma, que sou apenas a semente da laranjeira, que ainda não sei que tenho a capacidade de ser a laranjeira. A semente não sabe disso. Você vai dar as condições, a ambiência, os cuidados. Você vai lembrá-la que ela pode brotar, que nela não existe apenas uma laranjeira, mas um laranjal inteiro. O Evangelho do Cristo é um repositório de força, a virtude que já construímos, vitalidade. Esta força virtuosa é o que nós chamamos de recursos inatos. E nesta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, com mais ou menos essas palavras,
Se o homem soubesse a força que tem e colocasse a sua vontade a serviço dessa força, a força é o Evangelho presente em nossa consciência. E a vontade está a serviço da consciência profunda. Seria capaz de realizar verdadeiros prodígios que não passam de um desenvolvimento das aptidões ou capacitações humanas. Eu posso treinar. Quem ora mobilizando as suas próprias forças, segundo André Luiz, realiza um trabalho de inexprimível significação. Porque a oração não é um disco de fácil repetição no aparelho da mente. É poder, é vibração, é energia. E quem ora vinculando a sua mente a outras mentes mais iluminadas, como a de Bezerra de Menezes, por exemplo, juntos geram elementos para a cura definitiva do corpo, para a transformação da alma, que é o que está encarnado, e para a iluminação da consciência, que é a totalidade, segundo André Luiz, em Missionários da Luz. É o mais perfeito mecanismo de plenificação, segundo Joana de Ângeles, porque eu estou colocando o Evangelho em ação. Como ele vai manifestar? Como paciência. E se é virtude, se é mãe, veja o que Joana de Ângeles narra. A paciência gera autoconfiança. Engravida e gesta, outra virtude. E a autoconfiança gera mais paciência. Dá netos para a paciência que a gestou. Joana de Ângeles. Qual a virtude que eu quero colocar na ação para compreender o marido que vai para o sono, quando acorda é outro. Ou a esposa. Ou os filhos, ou seja lá quem for. Ou na primeira dificuldade eu quero abandonar a mala para pegar uma sem alça. Ou abandonar pela segunda vez a mala sem alça e pegar uma caixa de papelão molhado. Senhor, o que queres que eu te faça com esse moço, essa moça que acordou do avesso? Lá em Minas Gerais a gente fala com a avó atrás do toco. Eu sei o que é toco porque eu já arranquei toco com enxadão. Que é arrancar a árvore, a gente corta, põe fogo na floresta e depois sobra os tocos, né? E a gente arranca com enxadão. Depois coloca fogo para poder preparar a terra. Estão entendendo? Eu estou indo bem devagar, porque o Espiritismo estuda isso. E eu só estou dando noções muito periféricas do que o Espiritismo propõe. O autoconhecimento, a autotransformação, saber de onde viemos, que eu nem falei, e o livro trata disso. Do átomo primitivo, não do átomo físico. O átomo que está aqui. Desde o átomo primordial até o homem. E sinalizando para a angelitude. Se eu tenho dificuldades, como eu tive, para estudar mecânica, eu precisava do 4º ano primário. E eu só tinha uma provinha com 4,5 de média geral do 1º ano primário. Essa não servia. E entramos no supletivo na escola nós chamamos de SESI. Aqui tem o SESI. E no primeiro dia fizeram um teste. E eu tirei 10. E no segundo dia eu estava no 2º ano. No terceiro dia, no 3º ano. No 4º dia, no 4º ano. Mas não podia passar receber o diploma no 4º dia. Eu fiquei 2 meses e tenho as provas para mostrar para quem quer testificar, tudo 10. E eu não ia na aula, porque eu era motorista do exército e mecânico, porque eu estava exercitando, porque se eu estivesse estudando, podia fazer o curso. Eu pegava um caderno de uma amiga, decorava o caderno inteiro e fazia as provas. Não aprendi coisa alguma, mas fiz o curso de mecânica e aprendi muita coisa. Agora eu não sei por que eu tirei 10, porque às vezes as provas eram tão longas. Orar é um processo de autoiluminação. Eu apresento uma proposta. Quanto mais nobre for a proposta, quanto mais extensos forem os benefícios dessa proposta, mais profundo eu mergulho nessa consciência, lembrando de quando eu fui lagartixa, por exemplo, que sabia fazer um rabo novo.
para consertar a minha perna, que agora está com defeito. Quando eu fui uma salamandra, eu sabia fazer uma perna nova, numa semana. Eu esqueci? Ou a semente que não sabe? A semente nasceu agora, ela não sabe ser laranjeira. Então a alma está aprendendo. Se ela perguntar à sua consciência, a consciência sabe, mas a alma não sabe. Porque quem cortou a perna de alguém foi a outra alma que vivenciou a experiência e esta veio para uma nova experiência, uma nova realidade. Allan Kardec. Se assim não fosse, como a Federação Espírita Brasileira editaria uma obra que narra com todas as letras, a obra Universo e Vida de Hernani Santana, que Jacó, Moisés, Elias e João Batista é o mesmo Espírito, em 4 etapas. E até onde me consta, no Monte Tabor, Jesus conversou com Moisés e Elias como 2 seres, cada um com a sua personalidade. Se fosse reencarnação, não existia Jacó, porque ele reencarnou como Moisés. Então Jacó foi uma etapa e agora está aqui Moisés, continuidade. Se fosse reencarnação, Elias é o Moisés que voltou, então não existiria mais o Moisés. E João Batista, que está na Bíblia, textualmente, é o Elias que voltou. Não existiria mais o Elias. Jesus não conversaria com eles. E respirem a partir de agora, intencionando conversar com a consciência de vocês. E comece a idealizar, se for a pauta que falamos, ser mais pacíficos, mais serenos, mais saudáveis, mais felizes. Se não for, cada um eleja a sua meta. E ao mesmo tempo que inspira, confortando o corpo, vitalizando e acalmando o corpo, a respiração consciente e consciência acalma as emoções, que normalmente não deixam-nos meditar. Porque meditar não é raciocinar, é não pensar. E enquanto as emoções estiverem no comando, a mente vai estar um turbilhão. Porque normalmente são as nossas emoções que indicam-nos o que vamos pensar. E deveríamos ser nós que estabelecermos o que nós vamos pensar para gerar ou promover tais emoções. Quando estamos fazendo isso, quando eu comecei a dizer ontem, esse conteúdo mental reflete diretamente em cada uma de nossas células físicas, que as reprogramam conforme a nossa intenção. Mas supondo que desejamos uma saúde para os ossos, o que é que eu vou dar ao meu corpo a partir de agora para ajudá-lo a recompor a estrutura óssea? Couve, mastruz, as folhas verdes ou leite? Falam-nos que leite é rico em cálcio, não falam? Qual leite? O tirado na hora na vaca, ou na cabra, ou na búfala, ou outros? Ou esse de caixinha? Que o pasteurizado, um choque térmico, tantos graus abaixo de 0 e tantos graus acima da temperatura normal, que mata mais de 60% de tudo que é nobre no leite para o corpo. Ou de caixinha, que após receber formol, soda cáustica e outros químicos, e ainda colocado um alumínio para que esses elementos radioativos até não saia da caixa, fica ali todos aprisionados. É isso que vamos dar para o nosso corpo? Para reconstruir os ossos? E ainda aquecido no micro-ondas? Que destrói 97% de tudo que é nobre e vital no alimento em 1 minuto de aquecimento?
Então, brócolis, rúcula, escarola, etc. Mas se eu estiver em paz com a minha consciência, pode ser cenoura, porque eu transformo o que eu estou comendo naquilo que necessito. Então, se idealizar um corpo saudável, procure saber qual alimento que me ajuda a reconstruir a audição, por exemplo. Qual alimento que parece com os labirintos do aparelho auditivo? Já observou o repolho? Já comparou a íris com o kiwi? Com o interior da cenoura? Então, a oração final, nesse processo de transformação do ser, cada um vai estabelecer o que pretende, sabendo que, conforme a proposta, precisa propiciar ao corpo as condições para que ele possa concretizar a meta. Os pensamentos harmoniosos, os sentimentos em harmonia, a palavra, a conduta, a alimentação adequada e não só isso. Eu preciso estar presente na ação. Saber o que eu estou fazendo. Não é só cozinhar. Eu cozinho sabendo que o legume, seja, normalmente chamamos de legume, numa classificação simplória, quase tudo que é alimento. Legumes secos, os grãos. Legumes folhas, legumes flores, raízes e etc. Para ficar mais fácil. Quanto tempo o energismo desse alimento vai esperar pela minha boa vontade? A água que foi cozinhado leva com ela mais de 70% de tudo que é nobre do alimento se eu jogar lá fora. A cenoura, o chuchu, o máximo que vai durar o seu energismo, a beterraba, 1h30. A batatinha mais resistente até 2h30. Eu cozinho agora para comer qual hora? E como eu estarei na hora da refeição? Porque conforme eu penso e sinto, eu vou qualificar o que eu como. Então pensem. Qual o corpo que vocês desejam? Qual o peso? Qual a agilidade? Qual a memória? Para quê? E conforme vão pensando, as células vão recebendo a programação e espera, na continuidade, a alegria de viver trazendo a matéria-prima. A gratidão pela vida ou processo de transformação. E a esperança de melhoras, fornecendo as forças vitalizadoras e as leis norteadoras. E Deus cósmico, o Deus interno, e o Cristo cósmico e o Cristo em nós. Vendo a nossa sinceridade, humildade, honestidade, e agora o exercício da fidelidade, encorajando-nos todos os esforços que tendem para o bem, segundo Joana de Ângeles, vai multiplicar 100 ou 1000 vezes a mais os recursos que necessitamos para uma vida plena, saudável, feliz. Inspirem, visualizem-se e preparem para a ação. Ideias enobrecedoras, planos de futuras ações benéficas são portadores de energias equilibrantes, que recompõem os complexos celulares, harmoniza-os e aumenta-lhes a produtividade. O indivíduo deve concentrar-se numa visão saudável, projetando-se no tempo em condições de equilíbrio, ver-se recuperado, assumindo as responsabilidades ou desenvolvendo as atividades que pretendem concretizar. Desenhado um objetivo interior, de imediato forças complexas se apresentam para que o mesmo seja conquistado. Joana de Ângeles.
muita paz. Muito obrigado a todos.